Para as falas e as pausas de hoje, eu trouxe uma questão até um pouco solidária. Me explico. Quando a pessoa começa a meditar, ela está por um tempo nesse processo, existe a possibilidade de ajudar a outras pessoas que não estão no mesmo processo, a de repente se conectar, entrar na meditação, ou de alguma outra forma, de repente trabalhar com cura, não sei, ajudar, um terapeuta. O que que a meditação pode ajudar a quem medita há um tempo a ajudar outras pessoas? Então vamos lá, pausas com presença, olhos fechados. Olha, a impressão que eu tenho é que ela abre duas portas. A meditação, a presença, a consciência ao momento, a atentividade. Ela abre duas portas. Ela abre a porta de perceber coisas que essa é uma porta geral, que normalmente a pessoa não percebia. E quando existe abertura da outra, ela poder sim ter intervenções, colocações mais adequadas. E se houver abertura da outra, aquilo servir, ajudar mais do que ela se estivesse, se a pessoa que falou tivesse mais na inconsciência, no automático. Então, quanto mais presente a pessoa está ao se comunicar, maior a possibilidade de a comunicação ser adequada para quem está aberto. Então, sim, ela poderia, se ela fosse uma terapeuta, um terapeuta, ela poderia ter intervenções mais adequadas pelo próprio centramento dela. Quanto mais a pessoa está na presença, mais ela consegue identificar não só a situação do outro, mas como a sua própria resposta ou reação frente à situação do outro. Isso é muito importante. A autoconsciência de quem fala, ela modula naturalmente a maneira com que a fala é colocada. Isso é fundamental. Não é só perceber o outro, mas é perceber a si mesmo. Perceber um começo de irritação, de impaciência. E aí existe naturalmente uma avaliação de isso ser adequado ou não. Agora, a minha experiência mostra também uma outra dimensão que pega de surpresa ou pegou de surpresa. Existe em mim, pelo menos, uma consciência muito mais clara do que antes, como meditador, da minha impotência em relação a interferir, ajudar, contribuir no processo de autoconsciência de outra pessoa. Eu tenho mais consciência da minha própria impotência. Eu reconheço mais facilmente a não abertura do outro. E eu passo por isso com certa frequência, de perceber a minha impotência. Antes de eu ter essa clareza da minha impotência, eu insistia, eu falava, eu argumentava, eu fazia as minhas colocações, eu procurava esclarecer. Mas o resultado era piorar a situação. Não havia uma aceitação da minha impotência, ou da minha incapacidade.
Quando não existe abertura da pessoa para escutar, esquece. Então foi ficando cada vez mais claro para mim que não vale a pena determinadas intervenções, colocações, esclarecimentos, quando não existe abertura. Quando a pessoa já vai rebater de cara, quando aquilo entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Então, hoje, eu tiro o meu time de campo muito mais rapidamente do que antes, o que provoca um desgaste menor da minha parte. Agora, eu não mudei o outro, eu apenas me preservei de não ter desgaste e perda de tempo desnecessária e também não ter jogado mais gasolina na fogueira. Porque tem algumas vezes que, por melhor que seja a nossa boa intenção, por melhor que seja as colocações que a gente faça, esclarecendo, aquilo se torna gasolina. Eu jogo uma água para aplacar o fogo, aquilo se transforma em gasolina, e pior ainda. Então é preciso uma consciência de perceber essa situação e perceber a inadequação de determinadas intervenções em determinadas situações, para determinadas pessoas. Então, o meditador não ganha um poder absoluto, ele melhora a sua capacidade para quando há abertura e ele se dá conta da sua incapacidade e impotência, pelo menos é o que eu percebo. Ele não fica mais poderoso, ele não consegue a transformação que ele até gostaria de desencadear para o benefício geral. E aí existe uma etapa. Reconhecer a impotência é uma coisa, agir de acordo com a impotência é uma coisa. A pessoa já tira o time de campo, não intervém tanto, ou nada, some. Qualquer coisa que ela faça vai ser transformar em gasolina jogada numa fogueira. Mesmo ficar quieta. Mas é o melhor que ela pode fazer, pelo menos para si mesma, para não se desgastar. Não sei se eu me fiz entender. Ela se preserva mais, muitas vezes, ficando quieta. Isso não quer dizer que isso não vai ser negativo também para a história. Porque às vezes a pessoa tem o dom de transformar tudo em catástrofe, em agressão. Agora, uma coisa é se dar conta da impotência. A outra coisa é aceitar a impotência. Eu me reconheço como impotente. E eu não fico chateado por isso. A minha mente não entra num processo de lamento, de lamúria, de tristeza pelo fato de eu ter sido impotente de fazer, de mostrar o óbvio. Eu não tenho poder de mostrar o óbvio, que esse óbvio provoque alguma transformação para algumas pessoas. Aí eu me silencio. Aí existe um domínio progressivo de uma outra dimensão, que é o poder do silêncio. Eu fico em silêncio em relação à minha própria impotência. Isso não vai mudar a outra pessoa, não é não vamos entrar nessa ilusão. Mas não vai permitir o meu desgaste, o meu lamento, a minha tristeza. Eu simplesmente fico em silêncio em relação à minha própria impotência e tudo bem.
Eu sigo em frente dessa maneira. A mente vai querer dar uma reclamadinha aqui, e eu percebo essa reclamação. Chamo a presença. É interessante esse processo, para mim ele é bem claro. Ao chamar a presença, isto é, ao chamar a minha atenção para o momento presente, eu fico naturalmente em silêncio mental. Então, o silêncio é consequência do estar realmente consciente desse momento. O silêncio mental desencadeia uma serenidade, um relaxamento, um bem-estar. Então, a meditação faz com que a gente passe por umas situações, se a pessoa entrou fundo nesse processo, da melhor forma possível. O que não quer dizer, mais uma vez, porque a mente ainda pode ter esperança. Isso vai fazer com que a pessoa se transforme, a situação se. Não, esquece. Não vai se transformar nada, muito provavelmente. E aceite isso, não vai se transformar nada. Aceite isso. Então, velho, eu estou enfatizando muito a questão da impotência, a questão da incapacidade, a questão da aceitação dessa condição, a aceitação que vem do silêncio, que vem da presença. Agora, é preciso distinguir as coisas. E aí que vai esse desenvolvimento progressivo da sabedoria que o meditador acessa. Quando que dá e quando que não dá? Quando que uma interferência da minha parte em relação a uma outra pessoa dá frutos ou não dá frutos? Então a pessoa pode ter uma série de experiências em que ela se depara com situações em que ela se percebe impotente. A maioria das pessoas é fechada. A maioria das pessoas defende com unhas e dentes suas ideias prévias. A maioria das pessoas não querem ouvir outras colocações que diferem das colocações delas mesmas. Elas ficam enraivecidas quando colocações diferentes são postas. Existe uma efervescência maior da situação. Verdade. Agora existem pessoas que têm abertura. Então é bom não generalizar. Eu digo isso porque eu acabo tendo uma certa tendência a generalizar e eu preciso tomar cuidado com isso. Reconhecer quem tem abertura, quem não tem abertura. E principalmente verificar, aí que está o mais importante. Verificar se eu tenho abertura. De avaliar com ponderação, com neutralidade, as colocações dos outros em relação a mim. Tem proveito, não tem proveito, faz sentido, não faz sentido. Aí eu estou lembrando de uma coisa, Vera, que você me falou que foi muito sensibilizadora para você. Acho que vale a pena a gente colocar aqui, que faz parte do processo aqui do que a gente está falando. Uma história que nós ouvimos do Osho, né, falando sobre o Gurdjieff. E o Osho falando que o Gurdjieff falou, né, toda uma coisa aí que a gente, uma sequência de um falou que o outro falou, que quando o pai do Gurdjieff estava morrendo, o Gurdjieff era um menino ainda. Não sei se ele já era adolescente, mas ele era um menino, na verdade. E o pai dele, o pai do Gurdjieff, falou:
Olha, meu filho, eu não tenho muito o que te dar. Eu tô morrendo. Eu não tenho coisas materiais para te dar. Mas eu quero te passar algo que para mim é um tesouro real, transformador. Fez um impacto na minha vida muito significativo e que foi passado pelo meu pai, quando meu pai estava morrendo. E agora eu passo para você. E pode ser que agora você não entenda, mas guarde isso. Elabore isso, fique com isso, porque um dia você vai entender. E um dia você vai colocar em prática, ou você já coloca em prática mesmo não entendendo. Aí o pai dele falou: Olha, é o seguinte, a minha dica, o meu tesouro para você, um tesouro que vale mais do que um tesouro material que eu não tenho para te dar, mas que vale muito, é que quando alguém te ofende, te critica, não responda de imediato. Porque pode ser que a pessoa esteja certa, pode ser que a pessoa esteja errada, mas se você for responder de imediato, você vai responder na sua carga emocional. E a carga emocional vai ser cega. Você vai ser defensivo, você vai tender a ser defensivo. Você vai tender a não olhar a situação na sua realidade, na sua amplitude. Você vai ser parcial. Então, você fale para a pessoa que te ofendeu: eu não vou falar nada agora, me dê 24 horas. Se eu sentir que daqui a 24 horas eu tenho algo a dizer para você, eu venho e falo. Se eu sentir que eu não tenho, eu venho e não falo. Nesse momento eu não tenho nada a dizer, nem contra nem a favor. E o Gurdjieff relata que isso realmente foi um dos maiores tesouros que ele recebeu na vida. Porque nesse tempo de 24 horas, a carga emocional dele já tinha baixado, ele podia ver a situação em sua realidade, em sua clareza. Ele podia perceber que tinha a ver sim o que a pessoa falou, e nesse caso ele iria lá agradecer a pessoa. Ou ele podia perceber que não tinha nada a ver, era coisa da mente da outra pessoa, problema dela, eu não tenho que falar nada. Ela que se vire, o problema é dela. Eu estou numa boa. E sigo o meu caminho. Então, é uma dica linda, né? É uma dica a ser colocada em prática. Só faz sentido se ela for colocada em prática. E quando a gente recebe uma ofensa ou algum feedback negativo, a emoção toma conta. Existe um impulso para a gente responder na hora. Perigoso. Melhor evitar, se possível. Enfim, acho que a resposta aí do poder ou não poder que a meditação traz em termos de influenciar a pessoa, acho que foi dita, não sei se ficou alguma coisinha aí, Vera, que você gostaria de escarafunchar mais. Acho que ficou bem bacana. Principalmente a primeira parte, são duas questões que você levantou. A primeira de utilizar a meditação, aplicar a meditação nas profissões. Eu achei um insight muito interessante, porque a gente, né, tem essa chamar para o seu dia a dia, mas e se você também aplica a meditação e está mais presente nas profissões? Eu acho que isso foi bem Sim. colocado. E aí, através disso, você consegue realmente ajudar, dependendo do seu trabalho ou não, né, a ajudar de forma mais autêntica, enfim. Isso. Isso foi bem colocado, E eu são gostei. muitas profissões possíveis em que isso pode acontecer, né? Não é só Sim. terapeuta, psicoterapeuta, massagista, ou sei lá, um conselheiro, ou um atendente, sei lá.
sim, bem legal. E a segunda pro- posição, né, a segunda observação voltada para. Eu gostei que, assim, é um processo de se autoconhecer também, antes de você passar algo para alguém e conseguir tentar entender se aquilo ali faz sentido ou não, né? Esse processo, todo esse processo analítico, né? Eu achei que foi bem colocado para chamar essa reflexão, principalmente nas horas mais turbulentas, que a gente tenta aí, de repente, dar uma dica, ou tentar ajudar, ou tentar melhorar a situação, e no fundo acontece ao contrário. Então, eu acho que chamar para analisar a situação e É, tentar ter essa parcimônia, né? eu não usaria a palavra, desculpa, analisar, porque analisar é um Uhum. processo mental. Mental, Acontece. Eu é, usaria a palavra perceber. perceber. Eu Uhum. percebo que eu falei a resposta veio ante-A. Uhum. Eu Uhum. falei B, a resposta veio ante-B. Eu não vou, se eu for um pouco esperto, falar C, porque eu já sei que vai vir Uhum. ante-C. Então, não é analisar, eu percebo as Uhum. consequências de minhas ações. Então, se eu percebo, se eu coloquei o dedo na chapa quente e queimou, machucou, eu não preciso analisar. Eu Uhum. simplesmente percebi que me machuca. Então, eu não vou pôr de novo. É natural. Sim. Sim, entrar nesse processo de perceber e mesmo que sentir o que faz. Porque, veja, a gente vê coisas, sabe? Nossa Senhora. A gente vê umas repetições de padrões. Uma pessoa faz X, a outra responde aquele X. Porra, nunca dá certo. E a pessoa continua respondendo daquela mesma maneira. O erro se repete. É uma coisa incrível de ver como existe uma incapacidade humana ou não acesso, a pessoa não se abre a perceber, "Oh, isso não está dando certo. Por que que eu fico repetindo sempre a mesma coisa?" Isso acontece muito em casais. Um Uhum. faz uma coisa, o outro fala outra. Caga mais ainda, não resolve nada. Aí daqui a 10 minutos, mesma coisa. Daqui a uma hora, mesma coisa. E perceber que é bom nada. E perceber que não está dando certo, nada. E se abrir a uma criatividade nova, nada também. Enfim, né? É assim, é assim. É um tema que nós estamos falando agora que coloca a meditação dentro da vida, né? Uhum. Você está interagindo com alguém, você não está meditando propriamente, fazendo uma técnica de meditação, mas você está usando a bagagem que a meditação trouxe de ficar mais atentivo, mais perceptivo, sair do automático, sair do mecanicismo, né? Sair da robotização e Uhum. perceber, colocar consciência no ar. Sem consciência não tem criatividade, né? E isso é colocar a meditação na vida. Significa que a pessoa vai conseguir logo 100%? Claro que não. A experiência mostra que não. É um processo, mas a pessoa precisa começar, precisa insistir, precisa desejar, precisa Precisa aprender a trazer perceber. perceber, precisa trazer essa sintonia Uhum. e ganhando experiência. Aí a longo prazo ela vai ver que faz uma diferença absurda, mas não é milagre. A pessoa acha, eu medito, logo eu estou sábio. Meu, não é assim. Eu medito, logo eu aprendi uma determinada sintonia e eu preciso trazer essa sintonia para a situação da vida. Não acontece num passe de mágica. Assim como eu tinha interesse durante uma técnica de chamar a presença intencionalmente, na vida eu preciso ter o interesse intencional que está no Uhum. modo percebendo agora. Não é um passe de mágica. Medito logo, todas as minhas ações são perfeitas. Não são.
Bom, tema interessantíssimo, me fascina muito essa história de chamar cada vez mais a meditação para a vida. Não Uhum, sei se contribuiu, espero que tenha contribuído. Eu, aí que tá, né? Eu falei sobre a história do aceitar a própria impotência. Eu tenho certeza absoluta que para muita gente não vai adiantar absolutamente nada, não vai fazer nenhuma diferença o que nós falamos, vai ficar talvez até numa concordância intelectual, mas não vai ter um pôr em prática. Agora, eu conclamo a minha aceitação da minha impotência. Fazer o quê? Vai acontecer isso. Temos pessoas que têm abertura vivencial e temos pessoas que não têm abertura vivencial. Se todo mundo não tiver abertura vivencial, a gente não grava mais. Acabou. Agora, se uma tiver abertura vivencial e os 99% continua no intelecto, continua na racionalização, não existe a transferibilidade, não existe a vivência. Bom, uma conseguiu. Então tá valendo. uhum. E essa uma, algumas pessoas que estão aqui recebem todo o nosso carinho e é por isso que a gente faz tudo isso aqui. Então, existe uma esperança muito forte. É. Isso aí, Vera. Legal. Legal. Até mais, então. Obrigada. Até.